deixar lá para vocês lerem 2 minutinhos e eu quero ouvir a interpretação de vocês disso, tá? Pera aí, tá compartilhado? Deixa eu voltar lá. Tá, aqui está o texto. Eu vou mandar para vocês depois pelo portal, tá? Esqueçam a redação, eu só quero essa página aqui. Vou dar 2 minutinhos para vocês lerem. E aqueles de vocês que puderem falar, que eu sei que às vezes vocês estão em casa, tem mãe, pai do lado, dormindo, não pode fazer barulho, né? Aqueles de vocês que quiserem falar, que puderem falar, eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês entenderam desse texto. E daqui a pouco eu mostro como ele pode ser contextualizado numa redação de Enem. Se alguém já quiser falar alguma coisa, eu já vou pode liberar o microfone e comentar. Eu não quero texto, eu quero ouvir de vocês o que vocês entenderam do poema. Vocês vão perceber depois que esse tipo de leitura, ele ajuda a gente, muitas vezes, até como inspiração no tema de Enem. Daqui a pouco, essa redaçãozinha da Thaís que eu vou mostrar como ela está intrinsecamente ligada também a textos que a gente lê, que a gente entende que pode nos servir. Na hora do Enem, vem aquela coisa na nossa cabeça, puxa, eu li isso aqui uma vez e isso cai como uma luva na minha redação. Pode falar você primeiro. Ele vive numa constante comparação entre ele e as outras pessoas, como se as pessoas sempre conseguissem aquilo que querem, que tudo que almejam, e ele continua parado naquele mesmo buraco. Gostei. O que mais? Trazendo para o mundo de hoje. Vocês veem esse poema foi escrito mais de 100 anos atrás, né? Há mais de 100 anos. Vocês veem algo que acontece no mundo hoje que pode ser relacionado a isso? Hein, Edu, você pode repetir a pergunta, fazendo favor? Eu quero que vocês tragam esse poema para o mundo de hoje, tá? O que o sentido desse poema pode ser relacionado, por exemplo, a coisas, situações que estão acontecendo ligadas à vida, de maneira geral, nos últimos 10, 15, 20 anos. Ok, peraí. O principal que eu queria que vocês pegassem nesse poema, vocês falaram muita coisa legal, você falou muita coisa legal, né, Carolina? Mas assim, o ponto principal ainda não veio. Há um verso aqui que ele resume mais ou menos o sentido dele. Ó, isso aqui, ó, esse trecho aqui é muito importante para o entendimento do poema. Estou farto de semideuses, onde é que é a gente no mundo? Vocês perceberam que é um poema forte, né? Ele fala palavras pesadas, ele é bem claro até na argumentação, né? Foi uma argumentação de mais de 100 anos atrás, e naquela época já era um poema forte. Bom, eu vou entrar com vocês então na interpretação, tá bom? Posso então? Então tá bom, vamos lá. Deixa eu voltar lá. Deixa eu botar na tela, tá compartilhado. Ele começa o poema falando que nunca conheci quem tivesse levado porrada. Esse segundo verso é importante. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Então o que ele está falando? Todos os amigos dele, as pessoas que ele conhece, têm uma vida maravilhosa, têm uma vida perfeita, são campeões. Né? Ninguém tem fraquezas. Aí eu já fui porco, já fui isso, não tomava banho, né? Devia. Aí ele escancara tudo que ele fez de errado, né? Que fugia de briga, né? E aí ele conta todas as falhas dele, né? Que são falhas que quase todos nós temos também, né? De dever pessoas, né? Não pagar dívidas. Aí aqui ele volta. Toda a gente que eu conheço que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu nenhum enxovalho. Enxovalho é algo ruim, né? Um desgosto, né? Nunca foi sinal. Todos eles sempre foram príncipes na vida, quer dizer, todos eles passam a imagem que são perfeitos. Aí ele volta. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse uma infâmia, que falasse que errou, que falasse que fez alguma coisa errada. Que contasse uma covardia, alguma coisa ruim que ela fez, né? Aí não, todo mundo quando eu vejo, eles se passam por ideais, são pessoas ideais, né? Aí ele fala, gente, eu tô cansado desse tipo de gente, né? Onde é que tem gente no mundo? Quer dizer, onde é que tem pessoas como nós, como todo mundo, né? Aí só eu então que é errado, que é ruim, que é errado, que faz coisas erradas na vida, né? E aí, enfim, aí ele termina isso, né? Como que eu posso falar com os meus superiores, então, se todo mundo tem uma vida perfeita, né? Eu que, né, tenho sido vil é ruim, tá? O significado é ruim, né? Vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Vamos voltar aqui, gente. Não está claro ainda a relação, por nada aqui do mundo de hoje. Onde vocês veem esse mundo de perfeição? Em que lugar? Onde vocês olham, a pessoa está sempre, né? Está sempre ótimo, está sempre tudo bem. Na internet? Exatamente. Mídias sociais, né? Instagram,
Facebook, né? A gente não posta Sim. a gente não posta coisas negativas, a gente só coloca coisas positivas. A gente mostra um estilo de vida que muitas vezes a gente não tem, para passar uma imagem para o Facebook, uma imagem para os outros que a gente é perfeito. E olha como esse poema de mais de 100 anos atrás tem uma relação direta com o que está acontecendo agora, né? Com essa questão de mídias sociais. Teve até um episódio daquele seriado da Netflix, do Dark, fugiu o nome agora, que falava Black sobre Mirror? Black Mirror, exatamente. Eu passei o ano passado para vocês, acho que isso. Ele fala justamente sobre isso, a cultura da perfeição, né? E aí, gente, voltando agora aqui, quando que isso pode ser, por exemplo, um poema desses, ele pode ser usado em uma redação? Vamos supor que caia na redação de vocês. A redação de vocês era sempre sobre um problema prático a ser resolvido, mas vocês veem uma brecha para falar sobre a questão do mundo de perfeição que a gente vive, o mundo, e vocês querem fazer uma crítica. Vocês podem citar Fernando Pessoa. Olha, Fernando Pessoa no poema em linha reta, aí vocês já estão ganhando pontos dos critérios, né? Já tratava disso, de que vivemos um mundo onde as pessoas mostram um lado de que elas não são, na verdade, né? Então, são poemas como esses são assim, atemporais, e a gente, dependendo do tema, pode vir a nossa lembrança para a gente citar numa redação. Deixa eu voltar novamente tá bom? Então, o de hoje foi, nas próximas aulas eu vou dar alguns temas mais difíceis. Oi, diga, pode falar. Sobre o poema, como que eu posso citar ele numa redação? Tipo, eu escrevo só o nome do poema ou eu cito uma frase do poema? Da maneira que você... Raquel tá falando, né? Uhum. Então, Raquel, da maneira que você quiser. Até na redação que eu vou passar da Thaís aqui daqui a pouco, ela faz 3 citações, cada uma de uma maneira. Você pode só lembrar, você fala como Fernando Pessoa, no poema em linha reta, já tratava dessa questão do mundo de aparências. Escrevendo isso, a pessoa que está corrigindo já vai entender que você conhece o poema, até porque, garanto para vocês, todos os corretores conhecem esse poema, um poema clássico, né, tradicional. Então, assim, só de você citar um poema desse no contexto, tá? É importante estar no contexto, você já leva a tua redação para um outro patamar, tá? Você já está ganhando mais pontos no C3. O C3 é onde você ganha pontos por trazer coisas de fora. Tá? Então, você não precisa se preocupar em citar não precisa citar. Mostre o contexto, tá? Só que do poema. Mostre que você sabe que o poema é sobre isso. É como nas próximas aulas eu vou tratar um outro poema que já caiu, inclusive, no Enem como interpretação, o The Road Not Taken, né? Do Robert Frost. As 2 trilhas, haviam 2 caminhos, eu escolhi aquele menos percorrido, isso fez toda a diferença. É um poema que pode ser citado também em N situações. Eu vou trabalhar isso com vocês também. Toda aula eu quero trabalhar um texto com vocês sobre isso, tá? De coisas que podem vir à mente na hora da redação, dependendo do tema, para vocês citarem. Porque o que eu quero, assim, desmistificar em vocês, tá? Não só a Raquel, todos vocês, essa questão é uma coisa que já aconteceu com muitos alunos meus do curso, de vocês chegarem na redação preocupados com essa questão das referências, e aí eu tenho aluno que pega uma frase, decora uma frase, e aí não importa o tema, ele vai querer colocar essa frase. Eu já falei para vocês de uma aluna que eu tive anos anteriores, ela tinha uma frase sobre educação generalista, eu fiz 28 redações com ela no ano, nas 28 redações ela fez colocou a mesma frase. Em nenhuma delas a frase tinha o contexto que eu queria. Mas por quê? Era uma frase sobre educação, e ela entendia que era uma frase que podia ser usada, e não é, sabe, tirem isso da mente de vocês. Né? Não é. O texto de fora ele tem que vir assim, naturalmente. Você pegou, você tá no tema, você começa, por isso que eu acho importante redação. A gente vai trabalhar também com isso, tá? Com mapa mental. Eu vou dar uma aula só de mapa mental para vocês, sobre como construir a redação. E eu acho importante isso, antes de começar a colocar no papel, parar durante 2, 3 minutos e pensar no que você vai escrever. Aí você começa, puxa, olha, teve aquele poema, teve aquele trecho de livro, tem aquela história, enfim, aquele clássico, isso, aquilo, e aí você pode fazer uma anotaçãozinha no rascunho e pode colocar. Né? E aí também tem a maneira como a gente coloca, a gente vai trabalhar bastante isso ao longo do ano. Tá? Deixa eu, antes de mostrar a redação nota 1000, tranquila essa parte, então? Vamos voltar lá no... Edu, Diga. eu também achei o eu lírico bem inseguro. Porque você pode ver que ele, assim, ele acha que só a vida das pessoas é perfeita. E a dele não, sim, também. Ele só vê esse lado, assim, a dele não. Também. Você pode ir também nessa linha, né, de ser uma pessoa até depressiva, não sei, né? Mas assim, tem um autor, gente, que eu gosto muito, chamado Léo Buscaglia, ele já faleceu há muito tempo, ele é um autor famoso nos anos 60, e ele escreveu uma vez isso e eu nunca esqueci, ele falou, ninguém se identifica com a perfeição,
nós só nos identificamos com a vulnerabilidade. E é verdade, né? Então, assim, aquela pessoa que é perfeita, até os caras que você segue nos canais aí do YouTube, certamente os caras têm muitas falhas, nenhum deles é perfeitinho, é isso, aquilo, né? Porque a gente não acha, é a vulnerabilidade que faz criar identificação com a pessoa, ou com o leitor, ou com, enfim, com outro, porque você percebe que aquela pessoa é uma pessoa com falhas também, e às vezes a falha que ela tem é a mesma falha que você tem, e aí você se identifica com ela, né? Isso vale para qualquer situação na vida. Né? Então, o poema fala sobre isso. Eu concordo que ele tem essa linha realmente de ele achar, mas assim, mas o mote dele, o principal é isso, tá? As pessoas têm um mundo de aparências que elas querem passar para os outros, e esse mundo não é real. Não era 100 anos atrás, não é hoje, não vai ser daqui a 100 anos. É importante nós mostrarmos esse lado de fragilidade, de vulnerabilidade. Eu gosto muito dessa palavra, né? Vulnerabilidade também. Tá? Tranquilo? Fique à vontade, tá? Para me interromper a hora que vocês quiserem, tá? Sobre qualquer assunto. Deixa eu revisar com vocês os critérios que eu já falei também, só para voltar. Tá? Depois eu até gravei uma aulinha lá, depois se alguém quiser. Porque os critérios é importante para vocês, quando vocês receberem a nota do Enem, ela vai vir por competência para vocês saberem onde vocês estão bem e não estão. Então, a competência 1, como eu falei, eu já vou falar de maneira resumida, porque vocês não têm que saber o pormenor, erros de ortografia. Então, são 5 critérios, cada critério vale 200 pontos, de maneira igual. Então, todos os erros de ortografia que vocês cometerem na redação, você vai perder ponto aqui, tá? No C1. Então, se você receber um C1 com 100 pontos, se teve metade da nota, você cometeu muitos erros de ortografia. Se você perder mais que isso, então, a redação teve demais. Se você cometeu errinhos bobos de acentuação de vírgula, você vai ter uns 30 pontos descontados, mas sempre tem, tá? É raro você não ter ponto descontado aqui. Daqui a pouco eu mostro quais são essas situações. A competência 2 é folgar o tema. Então, o que é a competência 2? Se durante todo o teu texto, você em nenhum momento saiu do que foi pedido lá. Então, se você, às vezes, você tergiversar é falar sobre outros assuntos, né? Você em um momento começou a falar de uma coisa que você não fez a ligação com o texto, né? Falou de um outro assunto, você vai perguntar aqui. O critério onde mais tem 200 é aqui, tá, gente? Então, a maior chance de vocês terem 200 pontos é justamente nesse critério, porque mesmo se sua redação for mediana, se você, durante toda a redação, você cumpriu os requisitos dela, se você não fugir ao tema, você vai ter 200. Eu já vi muitas redações medianas que tiveram 200 nesse critério. Tá? Então, esse critério, vamos dizer assim, mais fácil, entre aspas, né, de vocês terem. O 3 e o 4, como eu falo, eu gosto de falar deles juntos. Eu já disse para vocês, eles não são competências que a nota de vocês não vai ser superior, dificilmente, tá? A nota vai ser diferente, vai ter mais de 100 pontos, de 50 pontos. Muitas vezes a nota é igual, porque eles falam da maneira, eles tratam da argumentação, do desenvolvimento da redação. Então, o 3 fala em tese e argumentação. Você defender a sua tese. Aqui ele fala, relacionar e organizar fatos e opiniões em defesa do argumento. Então, o que você vai argumentar, o que você vai trazer de fora para a tua redação também. O 4 é a coesão. O que é coesão? É a questão de você defender e você, por exemplo, colocar a tua tese, dar o seu ponto de vista e você explicar. Então, por exemplo, se às vezes você escreve um ponto de vista, uma ideia, no comecinho aqui da redação, e aí você só vai desenvolver aquilo lá no final. Você vai perder pontos aqui no C4. Você não tem coesão. É importante ter uma linha de raciocínio definida, que a pessoa que corrija, por exemplo, você deu a tua opinião, explica em seguida. Deu uma outra opinião, explica em seguida, tá? Essa é a maneira para o Enem mais interessante e a que vai trazer uma nota maior para vocês, tá? Então, o C3 e o C4. Aqui entra também os textos de fora. Então, quando você consegue lembrar, como eu falei, um poema, um autor, é aqui que você vai ter uma nota maior. E o C5, que é a intervenção. Aqui que eu falei que vocês também não tem como ter uma nota menos de 150, porque essa é uma parte até matemática. Eu vou dar umas 3, 4 aulas só sobre isso, vocês vão ver que é muito fácil você fazer uma proposta de intervenção decente e com todos os critérios que vão dar uma nota alta para vocês também. E aqui justamente quando a pessoa não tem aula de redação ou ela não tem um preparo para isso, é aqui onde ela vai perder ponto. Porque muita gente, infelizmente, né, tem gente que chega no Enem sem ter ideia do que fazer na redação, e às vezes mesmo a pessoa escrevendo bem, o Enem ele trabalha muito com isso. Você precisa apresentar uma solução para a redação. Tá? Então, se você pode fazer uma redação linda, mas se você não apresentar uma proposta de solução para aquilo, você vai perder no mínimo 200 pontos aí. Então, acabou a época de você ter redação para falar sobre a sua definição de cidade. Eu peguei essa época. Na minha época, a USP tinha muitas... se bem que a USP ainda tem a redação sarada, né, tem o vestibular dela, eles nadam até algumas coisas um pouco... Se bem que ano passado eles falaram da ciência, né? Mas, assim, acabou. Então, não são mais aquelas redações no aluno de vaga. Não dá mais. O Enem, e o Enem, gente, tá no texto aí também, mas é importante, tá? Vocês saberem. Também é um outro erro comum. O Enem vai sempre tratar de um problema social, de um problema do Brasil. Vocês não vão falar sobre problemas mundiais no Enem. Tá? Então, se for citado, por exemplo, nunca caiu a questão da fome,
de moradores de rua, você pode até contextualizar, sabe, em um certo momento citar uma estatística do país, mas é sobre o Brasil que eles querem que você fale. Tá? Então, foquem sempre no Brasil, esqueçam do resto do mundo, a não ser para contextualizar. É sobre o Brasil que você vai ter que falar. Isso é importante também. Então, e o C5 também é sobre isso. Tranquilo até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu voltar lá. Vamos lá. Edu, Pode falar. qual é a probabilidade do tema de redação desse ano ser a privatização da saúde pública no Brasil? Olha, tudo que eu falar aqui é chutômetro, né? Eu tenho um palpite. Assim, o palpite que eu tive no ano passado, eu acertei. Eu acho que agora os temas da redação vão ser mais fáceis. Tá? Porque há um interesse em que a nota média suba. Vocês perceberam que subiu muito a nota média da redação agora, porque o tema foi fácil. Foi um tema fácil. Né? Isso, ao contrário dos anos anteriores. Né? Então, se eu tivesse que apostar, eu apostaria num tema fácil. Talvez tem muito tema que ainda não foi pedido em anos anteriores, tá? E eu vou trabalhar com vocês esses temas aqui. Por exemplo, eu não vou tratar meio ambiente, que foi um tema que já caiu 3 vezes no Enem. Dificilmente vai cair novamente. Então, não vai. Mas essa questão de privatização, eu não sei, porque vocês têm que olhar o Enem sob o seguinte prisma. Primeiro que a parte política é distinta. Então, vamos entrar um pouco... Eu vou falar de política só contextualizada ao Enem, tá? Vamos supor que a gente está sob o governo, que é a favor das privatizações, de uma série de outras coisas, só que, não esqueçam, quem que faz o Enem? Não são, o INEP, ele é composto, acho que eu falei isso para quem estava na aula presencial, por uma comissão de notáveis de 30 a 40 pessoas, de professores antigos, renomados, de USP, Unicamp, da UFRJ, das maiores universidades do Brasil, é um grupo fixo. Tá? Vocês não sabem quem são essas pessoas, ele também tem contrato de confidencialidade, e é esse grupo que formula o tema. Tá? Esse grupo que faz, inclusive eles fazem 3 ou 4, e aí depois nem eles sabem exatamente quem vai ser. O Enem funciona da seguinte maneira, a redação. Tá? Um grupo formula, e ele dá, por exemplo, 5, 6 tipos de tema, e um segundo grupo escolhe o tema. Então, muitas vezes, quem está formulando o tema não é uma pessoa ligada vamos supor, a mesma ideologia do governo, né? E é por isso que eu sempre falo também, jamais falem de política nem, jamais. Vou bater muito isso em vocês. Não importa qual seja o posicionamento de vocês, esquerda ou direita, porque, eu sou de direita, eu vou falar porque o Bolsonaro é de direita, mas o cara que está com a gente na redação provavelmente não é. Né? Então, assim, evitem criticar, não critiquem Bolsonaro, não critiquem PT, não saiam dessa briga. Tá? No Enem, a gente não entra nessa peculiaridade, jamais. Foquem no texto, na produção textual. Tá? Isso é importante. Foi respondido ou não? Então assim, eu seria irresponsável, tá, de falar se pode cair ou não, eu não sei. Eu tenho 5, 6 temas que faz muito tempo que eu estou achando que vai cair, até hoje não caiu. Eu vou passar para vocês. Todas as redações que eu passar para vocês são temas possíveis, tá, de caírem no Enem, de serem pedidos, né? Iago, você perguntou se existem autores que podem ser usados em todos os tipos de tema. Olha, Iago, é uma pergunta difícil isso, né? Por exemplo, Fernando Pessoa, não, em todos não. Eu acho que assim, é muito importante no Enem você não forçar. É melhor você não fazer uma citação do que fazer uma citação forçada. Se você fizer uma citação forçada, provavelmente você vai até perder pontos em vez de ganhar. Então, assim, porque vai passar para o corretor o seguinte: esse cara decorou essa frase, ele veio com ela pronta, ele quis colocar isso, tá? Só para enfim, para mostrar um nível de conhecimento, de cultura que ele não tem, né? Então, diga. E qual a porcentagem de cair sobre violência contra a mulher? Violência contra a mulher, eu não me lembro se já caiu, eu acredito que não. É um tema interessante que pode cair. É um dos temas. É porque aumentou a taxa de violência doméstica. Sim, nos últimos anos, né? Vocês não esqueçam que o violência contra a mulher é um tema que está em moda há muito tempo. Moda que, assim, está em alta, está em discussão já há uns 3 anos, né? Então, talvez seja um dos top 10, vamos dizer assim, para cair, tá? Pode. Tem uma série de situações que ainda não caíram, que pode. Essa questão de moradias também, nunca foi cobrado no Enem. Uma hora vai ser. Tem questões políticas públicas, né, que devem ser cobradas e chega uma hora que não tem como você fugir delas. Tem outras que às vezes você não espera e são cobradas 2, 3 vezes, né? Edu? Pode falar. E sobre inclusão e exclusão social? É outro tema interessante. Eu até tenho alguns aqui que, por exemplo, população carcerária é um tema que nunca caiu, uma hora vai cair. É um problema grave no Brasil e no mundo. Né? Essa questão de a gente se todos os mandados de prisão forem cumpridos, não tem cadeia para todo mundo. Né? Aí é um tema muito interessante, muito,
muito legal de se discutir, e certamente uma hora vai cair. O que mais? Já tinha selecionado aqui alguns aqui que eu passei nos anos anteriores, né? Aqui, ó, isso foi do ano passado, ó. Possíveis temas e assuntos importantes. Deixa eu abrir o arquivo para mostrar para vocês aqui. Déficit habitacional, né? Fake news, caiu de maneira indireta, né? Vacinação, gente. Esse é um tema assim, extremamente importante, também em voga, e uma hora vai ter que cair. Tá? Ainda mais agora, com tudo isso que está acontecendo. Tá? Assim, se eu tivesse que apostar em um tema agora, eu apostaria em vacinação. Tá? Principalmente sobre essas campanhas que foram feitas para não vacinar. Como no mundo todo estão caindo os índices de vacinação das famílias, né, ligados em especial às fake news. Tá? Esse é o tema que vai cair uma hora. A importância da ciência, eu tinha passado ano passado para vocês e caiu na USP. Né? Eu citei até por causa da morte do Stephen Hawking, né? O tema da USP foi isso. A greve dos caminhoneiros era um tema do ano passado, isso aí não vai cair, eu já tiro agora aqui. Educação básica, para vocês verem, nunca caiu no Enem para os alunos discutirem sobre o problema da educação no Brasil. Um tema tão relevante nunca também pode cair, né? A população carcerária que eu falei, bullying, tá? Bullying também é um tema importante, relevante, de contexto social e pode cair também. Aí entra também esses outros que vocês citaram ainda, da violência contra a mulher, né? E eu, inclusive, tenho uma das redações que eu vou passar para vocês que é sobre isso, tá? Que é sobre violência contra a mulher. Mas, assim, não se preocupem em tentar adivinhar o tema. Para vocês, quanto mais difícil for o tema, melhor. Porque o tema fácil, ele baixa o nível da redação. Até aquele cara que não é tão bom com o tema fácil, ele desenvolve melhor, ele vai ter uma nota melhor. Quanto mais, para vocês que vão chegar na redação num nível, garanto para vocês, tá? Melhor do que a maioria, quanto mais difícil o tema, melhor para vocês. Mais vai ser a nota, menor vai ser a nota média e melhor vai ser de vocês. Eu não achei na próxima aula, deixa eu ver, eu trago aqui para vocês, né? Aqui eu tenho uma redação, achei aqui, temas de redação para lá. Desde, o primeiro Enem foi em 1998. Viver e aprender. Então já ainda podia aqueles temas mais abertos, né, empíricos, né? Aí já foi cidadania e participação social, direitos da criança e adolescente, desenvolvimento e preservação ambiental, já entrou no meio ambiente em 2001. Aí o direito de votar, como fazer dessa conquista um meio, né, para promover transformações sociais. 2003 já caiu sobre violência na sociedade, não sobre mulher especificamente, mas na sociedade, é um tema que já foi pedido. E é importante, gente, vocês saberem que já caiu, até para, não vou dizer eliminar, pode até cair novamente, mas né, exatamente como foi, não vai. Né? Ó, liberdade de informação e abuso dos meios de comunicação, foi um tema que caiu em 2004 já. Trabalho infantil já foi trabalhado, já caiu também. A leitura, poder de transformação da leitura. Esse tipo de tema, por exemplo, 2006, que não cai mais. Porque ele pede tema ligado a um problema social, né? Se bem que a leitura ela não deixa de ser, mas assim, eu garanto a vocês, um tema assim fácil não vai cair mais. Tá? 2007, desafios de conviver com as diferenças. Aí de novo, ó, meio ambiente novamente, como preservar a floresta amazônica. Aí vem o indivíduo frente à ética, então já caiu ética. 2010, o trabalho na construção da dignidade humana. Aí 2011 para cá são aqueles mais, né? Viver em rede, você vê, a internet já caiu, gente, foi abordado em 2011, ainda no século XXI. Imigração já caiu. Tá? Não quer dizer que não possa cair de novo, mas o tema já foi abordado em 2012. Lei seca também já foi abordada em 2013. Então, por exemplo, esses temas eu não vou trabalhar muito com vocês, eu posso até citar, né, algumas coisas, porque são temas que já caíram. Né? Publicidade infantil, vocês percebem que no Enem ele tem uma preocupação muito grande com as crianças, tá? E até na proposta de intervenção, eu vou trabalhar com vocês isso, vocês sempre têm também essa preocupação de solução, de falada das crianças, né, independentemente do problema. Já caiu a violência contra a mulher aqui, em 2015. Eu tinha até esquecido. Ó. A persistência da violência contra a mulher no Brasil. Tema em 2015. Edu, então não pode cair mais? Pode até cair, mas já foi tema em 2015, tá bom? 2016, a intolerância religiosa. Esse foi um tema muito capcioso, né? Porque o tema era caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Aliás, foi um ano que teve dois temas, né? O segundo foi caminhos para combater o racismo. Eu não sei se vocês lembram, 2016 foi um problema de vazamento de também muitas escolas do Nordeste, as escolas ficaram inoperantes, não conseguiram fazer, aí resolveram fazer um segundo Enem depois, tá? Então, esse, por exemplo, era um tema que você tinha que ler o texto de apoio para entender. Porque muitas vezes você quer falar, poxa, eu quero falar sobre, vou criticar a religião. Era exatamente o contrário disso. Né? Era para falar sobre a importância de conviver com as diferenças de opinião em relação à religião dos outros. Né? Então não era para você criticar a religião. E muita gente tirou zero por causa disso, tá? Em 2016. 2017, desafios para a formação educacional de surdos, né? Que é da redação que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco,
Thaís. Em 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, né? Foi um tema amplo também, e eu achei um tema especialmente também relativamente fácil, né? Não tanto talvez quanto do ano passado. Então, depois eu vou passar para vocês, tá? Eu tenho outro atualizado até com o do ano passado, tá? Para encaminhar para vocês depois. Deixa eu voltar aqui e ver se tem mais alguma. Edu, Diga. você já pensou em estar aqui de vendo esses temas aí, vai lá e cai sobre Stephen Hawking? Você está falando de cair algo sobre Stephen Hawking na redação? Sim, a gente está tentando adivinhar e cai Stephen Hawking. Pode cair, sabe por quê? Não só na redação. Eles, como eu falei, esse grupo do INEP, eles fazem 5 ou 6 temas e deixam a pessoa escolher. E muitas vezes o tema que foi conhecido, famoso, que teve relevância naquele ano, ele é pedido no outro. Acontece muito no Enem, nas outras questões também, tá? Nas questões de interpretação. Então, o Stephen Hawking, ele não caiu o ano passado, né? Nem foi no passado que ele morreu, né? Acho que foi no início do ano passado. Não, ele morreu em 2018. 2018, exatamente. Não caiu em 2018, não caiu em 2019, mas pode cair agora. Ele foi um dos maiores cientistas do mundo, né? Por muitos, até do nível do Einstein, né? Para muita gente, certamente uma hora ele vai cair. Uma hora vai, mas ele pode cair agora, sim. Por isso é importante essas grandes personalidades, até que morrem ou que estão em evidência, a gente saber. Como eu falei, uma aposta minha esse ano é a Clarice Lispector, porque é uma das autoras mais famosas do Brasil e é o centenário do nascimento dela. Agora aqui, então, corretora, gente que organiza a redação, gente, garanto para vocês, todos eles são fãs da Clarice. Né, por uma série de motivos. Então, eu tenho uma aposta que ela vai cair de alguma maneira. Ou um texto dela com interpretação em literatura, ou até como, não sei, um texto de apoio de redação, né? Mas é uma autora que vocês têm que ficar de olho. Esse ano, talvez, o grande acontecimento até agora seja isso, né? Em relação a pessoas que morreram, famosas, do pote do Stephen Hawking, eu não me lembro, Hawking, né? Eu não lembro de ninguém esse ano. Se vocês lembrarem, vocês me falem. E também outra, nós já estamos em maio. Provavelmente a redação do Enem e a prova do Enem está sendo finalizada agora, tá? Se não agora, na pior das hipóteses, em junho. Não, a partir de junho, esqueçam. Falando sobre Enem, gente, eu esqueci de falar no início da aula, uma outra coisa importante, não sei se vocês acompanharam pela mídia. Eles estão querendo voltar a fazer, como era no início, o Enem em um dia só. Vocês estão acompanhando isso? O INEP desenvolveu um grupo de estudo até pela questão da pandemia, né, se eles estão vendo se vai haver muito prejuízo pedagógico em fazer um Enem em um dia. Então, o Enem ele funciona da seguinte maneira, eu já falei também para vocês, você tem 25% de questões fáceis que vocês não podem errar, 50% medianas e 25% difíceis, né, que aí esses 5 vocês podem chutar, tal, espera-se até que vocês errem, vocês não podem errar as 25 fáceis e tentar caprichar nas medianas, né, e aí a famosa TRI, eles estão vendo se vai haver muito prejuízo até nisso aí de juntar, então de você ter metade das questões, provavelmente de cada disciplina, para fazer num dia só. E isso eu não gosto, porque vai prejudicar a redação. Porque mesmo fazendo um dia só, dificilmente vai passar de 5 horas e meia o tempo de prova. E para a redação, vocês precisam ter uma hora para fazer, tá? Não menos, assim, eu falei isso também em outras aulas, redação é não menos que uma hora, não mais que uma hora e meia. Se você passa de uma hora e meia, você vai ter um prejuízo grande nas outras questões. Então, você tem que também mensurar, como fazer no início, no final, vai de cada um de vocês. Eu gosto de fazer no início a cabeça de vocês está fresca. Depois, eu já fiz simulado, já fiz provas, e assim, às vezes você fica cismado, tem uma questão que você fez no Enem, que você sabe a resposta e você não lembra, aí você continua a fazer, você não tira aquilo da sua cabeça, e aí depois atrapalha vocês também até na redação, mas também por outro lado, às vezes vocês veem, já teve inclusive, algumas questões nesse sentido. O tema da redação do Enem tinha questões das provas objetivas, das outras lá, que podiam ser lembradas. Então, às vezes você vê alguma coisa lá que pode até servir de inspiração também para a redação. Então, quanto a isso, não tem uma regra, tá? Sobre o que fazer ou não. Tá? Eu acabei extrapolei um pouquinho. Tá? Gente, eu só queria mostrar para vocês, na aula que vem, na próxima aula, nós vamos começar a construir uma redação, tá? Como ela deve ser, início, meio e fim. Tá? A gente já vai começar praticamente do zero, mas eu quero mostrar, como eu falei, toda a aula eu vou trabalhar isso com vocês, o que diferencia uma redação nota 1000 da outra. Então eu escolhi de propósito, deixa eu estar compartilhando a tela com vocês, né? Deixa eu só habilitar, tá compartilhando. Eu escolhi propositadamente a redação da Thaís, que eu já mostrei, que foi a redação foi aluna do ICE, essa foi a dos surdos, né? Acho que 2017 ou 2018, não me recordo agora quando caiu esse tema. Então, por que a redação dela foi nota 1000? Vamos ver algumas peculiaridades aqui da redação dela. Olha como que ela já começa chutando balde. Né? Ela começa assim. Na mitologia grega,
Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo, contudo era vencido por exaustão. Assim a pedra retornava à base. Alguém conhece a história? Vocês lembram da história? Essa é a da mitologia grega. Eu vou trabalhar a mitologia com vocês também. Então, o que ela entra naquela pergunta que você fez, acho que aquela hora, Raquel que fez, naquela hora, né? Como que a gente cita uma coisa? Aí, por exemplo, ela lembrou a história do Sísifo, era isso. O cara rolava a pedra lá em cima, aí chegava no finalzinho, ele cansava, a pedra voltava e todo dia ele fazia o mesmo trabalho, né? Então, aí você pode fazer uma série de contextualização em cima disso, e mitologia é muito bom por causa disso, né? Ela também nos permite, assim como a poesia, né, a gente fazer uma série de contextualizações. Então, a Thaís já começou mostrando o seguinte: olha, gente, eu sou uma pessoa boa em contextualização, em tudo, ela já citou. Então, o cara que vai corrigir, ele já leu uma coisa dessas no primeiro parágrafo, você já vê, essa é uma pessoa diferente, essa é uma redação muito acima da média. Aí ela continua. Todos os dias, a Tati, eu já tinha falado, odiernamente, né? Isso aqui são os conectivos, depois eu vou trabalhar com vocês sobre isso também, ao longo do ano. Agora, aí, tá vendo? Ela citou e agora ela contextualizou o C3 e o C4. Esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras as quais os separam do direito à educação. Vou falar uma coisa para vocês. Se eu fosse corretor, por exemplo, eu tirava ponto aqui. As quais, repetição, né? Eu não gosto disso em redação, mas é uma redação tão bem feita que passou batido, quem corrigiu. Nesse contexto, não há dúvida que a formação educacional de estudos é um desafio no Brasil, aqui deveria ter vírgula, ela não colocou também, passou batido, o qual ocorre, infelizmente, devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. Então, ela já praticamente botou o ponto todo da redação dela aqui, né? Aí vamos lá. Outra citação dela. A Constituição Cidadã de 1988 garante a educação inclusiva de qualidade dos deficientes. Ela citou onde está na Constituição? Não citou. Ela só mostrou que ela sabe que na Constituição há um trecho que fala sobre isso. Então, é a maneira. Então, vocês não precisam ser específicos, desde que vocês mostrem que o que vocês estão citando está lá, né? Todavia, o Poder Executivo não efetiva esse direito. Mais uma citação, o clássico, né? Consoante Aristóteles, aí agora sim, ela fala no livro Ética Nicômaco, a política serve para garantir a felicidade dos cidadãos. Logo se verifica que esse conceito encontra-se deturpado no Brasil. Não, aqui, ó, ela até errou aqui, ó. O correto, inclusive, quando você vai citar, é você deixar entre aspas, né? Mas ela quis contextualizar. Então, vamos lá. Consoante Aristóteles no livro Ética Nicômaco, a política serve para garantir a felicidade dos cidadãos. Logo se verifica que esse conceito encontra-se deturpado no Brasil, à medida que a oferta não apenas da educação inclusiva, como também da preparação de número suficiente de professores especializados no cuidado com surdos, não está presente em todo o território nacional. Eu já, por exemplo, para mim isso aqui é uma frase muito longa, eu também tiraria pontos daqui, né? Fica ruim até para ler, né? Passou batido, porque é uma redação acima da média. Fazendo os direitos permanecerem no papel. Aí ela continua. Outro sim, mais um conectivo, vou ensinar você como colocar isso. O preconceito da sociedade ainda é um grande impasse e permanência de deficientes auditivos na escola. Se fala sobre preconceito. Tristemente, a existência de discriminação contra surdos é reflexo da valorização dos padrões criados pela consciência coletiva. Aí mais uma citação agora aqui. No entanto, segundo o pensador e ativista francês Michel Foucault, é preciso mostrar às pessoas que elas são mais livres do que pensam, para quebrar pensamentos errôneos construídos em outros momentos históricos. Assim, aqui deveria ter uma vírgula, não tem, né? Mais um erro que passou despercebido. Uma mudança nos valores da sociedade é fundamental para transpor as barreiras da formação educacional de estudos. E agora ela deixa claro que ela vai entrar na própria intervenção dela. Portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver esse problema. Quais são essas medidas? Cada Ministério da Educação, famoso quem, criar um projeto, o quê, para ser desenvolvido nas escolas, onde, o qual promova palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano dos direitos dos surdos. E agora a contextualização, explicando por quê. Uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador, a fim de que a comunidade escolar e a sociedade em geral, por conseguinte, conscientize-se. Desse modo, aí olha agora, ela fecha a redação com o início, né? Falando da mitologia grega. A realidade distanciar-se-á do mito grego e os sísifos brasileiros vencerão o desafio de Zeus. Então, gente, isso é uma redação nota 1000. É uma redação que, se fosse corrigida, talvez ao pé da letra, ela perderia alguns pontinhos aqui, tá? No C1, eu não daria, por exemplo, 200, eu tiraria alguma coisinha, mas ela é tão acima da média que ela tirou nota 1000. Ela tirou nota 1000 2 anos seguidos. Então, ela começa falando da mitologia, ela finaliza voltando a falar nisso, né, terminando a contextualização, faz 3 ou 4 citações aqui. Uma redação nota 1000 é isso aqui. Tem redações nota 1000 até no nível até de escrita menores que esse. E vocês têm condições de chegar, mas assim, o que eu espero de vocês é o 900 para cima. O 900 eu garanto para vocês. Se vocês se dedicarem, vocês vão chegar lá. Tá? Aqui, vamos
formulários que eu já tinha respondido, o Enem pega assuntos no marketing, sim, faz muito isso, né? O Enem, assim, o Enem é uma prova inteligentíssima, né? Eu sou fã do Enem, é uma das melhores provas do mundo. Eu acompanho também o IELTS lá dos Estados Unidos, né? Lá eles têm provas mais específicas, tem provas só para matemática, né? O Enem, inclusive, vai começar a ficar como lá fora, né? O Enem, daqui, acho que há 3 anos, eles querem fazer só 4 anos, só o digital, a cada 3 ou 4 meses, né? Isso é bom para vocês também, né? Gente, essa é uma redação, então, nota 1000. A aula que vem eu vou mostrar uma outra pessoa. A aula que vem eu mostrar uma que vocês vão ver que não está nem tão bem escrita assim, né? Mas é como eu falei, se vocês estão no padrão e vocês todos vão chegar nesse nível, acima da mediocridade média, vocês têm uma chance até, dependendo de conseguir uma nota dessa. Bom, eu já vou deixar um pouquinho, vou já antecipar o que eu vou trabalhar com vocês na aula que vem. Uma das partes mais importantes da redação, isso aqui, gente, texto de apoio. Tá? O que é o texto de apoio? O texto de apoio é a contextualização do tema de vocês. Então o tema de vocês muitas vezes ele vai estar um tema às vezes um pouco confuso, vocês não entenderam direito, e onde vai estar a explicação vai estar aqui no texto de apoio. Então o gráfico vai estar lá, o trecho de livro, não sei, uma estatística qualquer, uma opinião, uma crônica de alguém, um trecho de uma crônica lá. Nada do que está no texto de apoio está jogado. Tudo que está lá está de maneira que vocês podem colocar lá. Agora, o texto de apoio tem 5, 6, eu preciso, não, você não precisa citar tudo aquilo. Pegue 1 ou 2, pegue uma estatística, mas é importante você contextualizar. Tá? Na aula que vem, inclusive, eu vou pegar uma nota 1000 e vou mostrar o que o aluno fez do texto de apoio lá, como ele usou, a maneira inteligente como ele usou, que é a maneira que vocês devem usar também. Tá? Então, até já sobre isso, eu vou passar uma redação que eu já passei para vocês, que eu quero que vocês façam. Ela não está ainda no portal, eu vou colocar agora, que é um dos temas que podem cair. O tema é esse aqui de baixo, a educação básica pública no Brasil. Então, deixa eu só contextualizar um pouco. Eu enchi estatísticas aqui, tem estatística desde 2015, tá? Atualizei até o 2018, né? Vão estar estatísticas lá. Eu quero que vocês leiam a estatística, pensem e façam uma redação com esse tema aqui, educação pública básica a educação básica pública no Brasil. O tema também não está por acaso, eu quero que vocês falem de Brasil, esqueçam os Estados Unidos, a resto da América do Sul, podem até contextualizar, tá? Eu quero que vocês falem sobre o nosso problema aqui, problemas e desafios. Esse é um tema típico de Enem que nunca caiu, mas que pode eventualmente cair sim. E a aula vai ser toda quarta-feira, tá? Sempre às 2 em ponto. Hoje eu me atrasei, que eu estava atendendo uma mãe de aluno aqui, mas eu vou estar às 2 horas. Se vocês entenderem depois, se vocês quiserem que eu fique mais um tempo, mais pra frente a gente pode ficar. O Enem vai ser adiado, que vai ser bom, então vai ficar para dezembro, provavelmente janeiro. Esse curso vai até o final. Eu acho que mais umas 5, 6 aulas, vocês vão estar produzindo mais textos, já vão estar num padrão interessante. A gente vai trabalhando depois, na parte final, só o polimento, tá? Eu acho até bom não ter tanta gente assim online, hoje nós tivemos 5 aqui, né? Que aí dá para trabalhar 6, né? Dá para trabalhar direto com cada um de vocês. Cada um de vocês tem as virtudes, o que vocês são bons, e as falhas. Todos nós temos as nossas. E eu vou fazer também alguns exercícios interessantes com vocês ao longo do curso, né? Para a gente trabalhar justamente essas falhas que nós temos e muitas vezes não percebemos. Tá? Edu, Mais de 20 linhas. rapidinho. Pode falar. Quando a gente estava conversando a respeito sobre a vida nas redes sociais, eu acabei me lembrando de uma pensadora que eu estava fazendo a biografia para o trabalho de inglês. Quem? Que ela dizia: uma existência vivida inteiramente em público, na presença de outros, torna-se, como diríamos, superficial. Aí eu lembrei, dá para encaixar também na situação. Muito, muito. Quem é a autora? Essa frase não... É a Hannah Arendt. É isso aí. Dá para contextualizar também. Então, vocês perceberam, na hora do tema, vão aparecer coisas naturalmente para vocês. Por isso que vocês não têm que ir preocupados de, olha, vou decorar uma frase. Foi um erro que eu já cometi na idade de vocês. Eu acho que eu contei para vocês que eu decorei uma frase em latim, coloquei e fui mal, porque eu achava que ia mostrar que eu tinha conhecimento de latim na hora. É uma bobagem. Vai aparecer naturalmente alguma coisa que vocês vão lembrar para contextualizar. E aí também a gente se preocupa, às vezes, eu quero escrever. Não, você tem só que mostrar que você conhece a obra. Você não precisa escrever exatamente o que o cara escreveu, o que a pessoa escreveu. Mostre que você conhece ou mostre o sentido daquilo lá. Como a Thaís fez lá, ela contextualizou, ou nesse caso, por exemplo, do poema do Fernando Pessoa. Iago, mais de 20 linhas ganha mais nota? Depende. Das redações nota 1000 que eu vi, você quer dizer mais de 30 linhas, né? Porque você não pode passar de 30, né? Das redações nota 1000 que eu vi, a que teve o número menor de linhas teve 23. Eu não vi nenhuma redação nota 1000 com menos de 23. Dica minha, entre 25 e 30. Tá? Você pode até colocar um pouquinho menos que isso. Por quê? Pro corretor, você escrever menos, passa a impressão pro corretor que você está com medo de mostrar suas deficiências e você vai perder ponto.
Tá? Uma redação com menos de 20 linhas, certamente você vai perder ponto. Pode ser uma redação excepcional. Não há chance de você tirar nota 1000. Porque o corretor passa que você só cumpriu 2/3 do tema, e quanto mais você escrever, melhor. Também você não pode passar de 30, até porque o espaço é 30. Mas tem gente que às vezes quer e vai um pouquinho além. Se você passar de 30, também quiser forçar, você também vai perder ponto. Tá? Então uma redação ideal é entre 25 a 30. Não se preocupe com isso agora. Agora, aliás, preocupe-se mais com maior excesso do que falta. Eu prefiro que vocês passem de 30 agora do que vocês façam uma redação muito curta. Tá? Vocês vão ver que naturalmente, ao longo dos meses seguintes, vocês vão conseguir já entrar nessa questão de fazer a coisa certa. E eu vou trabalhar muito com vocês isso. Mas eu não vou aceitar na redação de vocês com menos de 20 linhas. Tá? A redação tem que ter mais de 20 linhas. Tá? Então. Foi comigo também ou não? Mas é isso. Então, qualquer corretor. Então, o professor, se você escreve menos de 20 linhas, ele vai entender que você está querendo esconder uma deficiência sua, né? Tá vendo? É isso. Às vezes a redação está no mesmo nível, né, Iago? E só pelo fato de você ter colocado 30, né? Mas é isso. Então, pegue pelo excesso, assim, se precisar, né? Até porque, se na hora deu 2 linhas a mais, é muito fácil depois você reler a redação, tirar uma frase ou 2 lá e ajustar. Tá? Eu acho importante colocar, inclusive, fazer rascunho. Tem gente que não... Quando, assim, a pessoa que está num nível tão bom de redação, talvez no final você não faça rascunho. Então, no final você consiga já, com o mapa mental desenvolvido, fazer uma redação já direto. Mas no início é bom fazer o rascunho, até por causa disso também. Tá bom? Obrigado, então, gente, tá? Até a próxima aula. Um grande abraço para todos vocês. Mandem a redação para mim, tá? Se puderem, até no final de semana. Eu gosto muito de ler no final de semana, aí eu já pego, já corrijo e já devolvo para vocês. Tá? Eu que agradeço você, Raquel. Ana Carolina, tchau também. Júlia também, tá? Todos vocês. Um grande abraço, gente. Até a próxima.